Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns livros que trazem temas importantes pra gente conversar, tá bom? Então, se você é novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like logo no começo do vídeo, isso me ajuda muito na divulgação, tá? Então, deixa o like, me ajuda na divulgação e também compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Talvez tenha alguém que não conheça nenhum desses livros, ou comenta também se você já leu, tá bom? E também eu vou fazer um especial, né? Em agosto, espero vocês, um especial de 2 semanas, de vídeo todos os dias aqui no canal, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem, né? E comenta aqui embaixo também se você tá ansioso, né? Se você quer ver, né? E se você tem também alguma ideia, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vim comentar com vocês hoje são alguns 4 livros sobre temas bem importantes, né? Que tratam esses temas de uma forma interessante, né? Traz esses temas pra gente pensar um pouquinho, né? Eu vou começar com Como Eu Era Antes de Você, né, da Jojo Moyes. Esse livro, ele já tem filme, né, ele foi adaptado para o cinema. Se você não conhece, eu faço algumas comparações aqui nesse canal também a respeito de livros e filmes. Eu vou deixar linkado aqui em cima o card, ou aqui embaixo também o link para você ir lá assistir o vídeo onde eu faço essa comparação, tá? Então, esse livro, ele vai contar a história da Lou Clark, que é uma pessoa que está assim, mora numa cidadezinha muito pequenininha e está precisando de um emprego, né? Porque onde ela trabalhava era um café e o café acaba fechando. E aí ela precisa de um novo emprego, né? E aí o que acontece é que uma família muito rica dessa cidadezinha tem um filho, né, que acabou ficando tetraplégico, né, e precisa de cuidados. Então, a Lou, ela acaba indo, então, cuidar do Will, né? Ele tá, assim, já tem tem um enfermeiro que também cuida dele, né? Profissional, faz tudo que ele precisa, né? E ela chega, então, na vida dele pra cuidar, né? E eles acabam, então, se envolvendo, né? Se apaixonando. E o tema que traz aqui, né, é a questão da eutanásia, né? E aí a gente vai entendendo um pouquinho a questão que ele tá passando uma situação dessas, por quê? Né? Ele teve um acidente, ele é um rapaz muito novo, ele tava, no começo do livro a gente entende, né, o que ele fazia, era uma pessoa muito ocupada, enfim, vivia viajando, vivia trabalhando, e num dia que tava chovendo, ele sai de um hotel onde ele estava e vai atravessar a rua e é atropelado. E aí acontece isso, ele fica tetraplégico. Enfim, é uma história bem bonita. E, para quem não conhece, não quero desanimar ninguém, né? Mas a Jojo Moyes, ela tem uma escrita um pouco complicada, assim, não me envolveu de primeira, tá? Quero dizer isso. Não me envolveu de primeira. Foi um livro que demorou para eu ler, tive que apressar meu passo por conta do filme, né, que tava saindo já. Enfim, é uma história bonita, né, e leva a gente a pensar, né, porque uma pessoa tão nova, né, acaba optando por praticar esse ato, né, mas a gente também pensa que, né, porque se ele não tinha muita perspectiva, né, de melhorar, já tinha tentado muitos outros tratamentos e não tinha ter muitas alternativas para voltar a andar, por exemplo, voltar a ter a vida que ele tinha, então ele preferia, né, mesmo, por conta disso. Mas é uma história bonita, é uma história que leva a gente a pensar, né, e é uma história que mostra, né, que as pessoas às vezes estão numa situação, né, ele numa situação dessas, tão
vamos dizer assim, ruim, né? De debilitado, enfim, e acaba encontrando uma pessoa tão interessante e bacana como ela. Enfim, é bonita a história, vale a pena. Se você não conhece, aproveite. Bom, aí nós vamos falar agora de Extraordinário. Para quem não sabe, eu tô boa de lembrar o nome dos outros hoje, né? O August, ele é um menino que nasceu com uma deformidade facial, né? E ele nunca foi para a escola. Os pais dele eram a mãe dele que alfabetizou ele em casa, para que ele não precisasse ir para a escola, né? Por conta dos amiguinhos também, enfim. E ele vai então, em determinado momento da vida dele, e fala: não, agora eu tenho que ir para a escola, né? Eu quero ir para a escola. Então, me deu uma lição de vida, né, nas pessoas, até nós leitores, né, com relação a com relação a ele ser mais elevado espiritualmente, né, ter um espírito muito mais elevado do que se dar, ficar chateado ou ficar sentir menos, né, se sentir inferior às outras crianças porque ele tem deformidade facial. A gentileza dele, é muito linda essa história, é uma história muito tocante, uma história muito emocionante até, porque, né, fala toda essa sensibilidade dele com relação aos outros e essa pureza da criança também e essa grandeza de espírito dele, vale muito a pena. O outro livro que eu vou falar para vocês, né, e ali a gente vai ver sobre preconceito, né, sobre bullying, né, outras crianças que podem sim fazer isso com ele, mas ele tem uma grandeza tão grande espiritual que isso minimiza qualquer coisa que falem para ele ou que olhem para ele de uma forma com dó, né, até. Mas enfim, vamos falar agora então de Não Se Humilha Não, da Isabela Freitas. Esse livro vai falar basicamente sobre relacionamento abusivo, né? E quando eu gravei o vídeo sobre esse livro, eu me lembro de ter falado muito para as adolescentes, né? A respeito disso por conta da protagonista, da idade dela, enfim. Mas não é só essa faixa etária, né? Que muitas vezes passa por essa tipo de situação, né? Então, mulheres muito mais velhas, né, acabam se envolvendo com homens que fazem esse tipo de... acabam fazendo esse tipo de coisa, né, acaba abusando da pessoa e fazendo de uma forma com que ela ache, né, que é um cuidado, que é uma amor, né? Fala, não, eu faço isso porque eu te amo, não sei o que, tal. Mas, na verdade, é uma questão... E aí acaba abusando emocionalmente também, muito mais emocionalmente, né? É onde eu queria dizer para vocês que esse livro vai tratar disso, né? Onde a protagonista vive um relacionamento abusivo, né? E ela acaba, sem entender, acaba se afastando da família, acaba se afastando das amizades por conta dessa pessoa, né? E por conta do que ele acaba fazendo com ela, né? Então isso, gente, é muito comum hoje em dia. Muitas mulheres passam por isso. Então fiquem de olho, conversem com uma amiga, às vezes que você tá, uma pessoa que você confia, né? Fala, olha, né? E às vezes alguém vai falar pra você também que isso aí não é legal, que isso não é normal, né? E aí você procura escutar, né? Se você tá passando por um relacionamento onde a pessoa fica o tempo todo grudado em você, né? Não te deixa respirar, não te deixa ter a vida dela, ter a sua vida. Só mesmo a vida dela. Enfim, é muito bom esse livro, vai tratar sobre esse tema tão importante e que tá tão em alta hoje em dia. Infelizmente. E agora vamos falar de O Sol Também é uma Estrela. E nesse livro nós vamos conhecer um casal muito fofinho, né? Que é a Natasha e o Daniel. Porém, são pessoas de mundos completamente diferentes, né? A Natasha é uma imigrante, né? Que tá ali em Nova York, mas eles são jamaicanos, né? A família dela. E eles acabam passando uma situação bem complicada de ter que ir embora novamente, de serem deportados. E ela conhece o Daniel e eles acabam se envolvendo e ela
acaba se apaixonando, assim, depois de muito, se apaixonando por ele, mas é uma história muito bonita, é uma história que vai tratar então de racismo, vai tratar de muitas outras questões, sobre bullying também, e questão relacionada ao povo, né, jamaicano. Enfim, é uma história muito bonita, vai tratar de vários outros temas, né, e vale muito a pena, esse livro é lindo, é uma história muito interessante e mostra o quanto o amor, ele prevalece, muitas vezes. Então é isso, vamos falar, se você não conhece esse livro, leia, com certeza você vai gostar. Não é somente sobre o romance deles, mas sobre todas essas questões. Bom, vamos falar então agora por último, mas não menos importante, né? O Garoto do Cachecol Vermelho. Eu amo esse livro, né? Eu gosto muito dessa história. Por quê? Porque aqui nós vamos conhecer a Natasha, a Melissa, quer dizer, a Melissa, que é uma menina que quer ser... tem todas as pessoas da sua mão, uma pessoa que é muito mimada pela mãe, enfim, pelos pais, né? E ela acaba conhecendo E ela conhece esse menino, então, que é o Daniel. Daniel, acho. O Garoto do Cachecol Vermelho. Ele é um menino que acaba conhecendo ela, né, na situação, e ela acaba não dando muita bola pra ele, e ele convida ela pra fazer parte de um grupo, e eles acabam se apaixonando. Mas, aqui, ele tem uma doença, né, o pai dele tinha uma doença degenerativa, né, e aí ele acaba também tendo essa doença, né? Então a gente vai entendendo essa questão do relacionamento, não só do relacionamento deles, mas a questão da doença, né? Tudo aquilo que ele pode fazer, tudo aquilo que ele já passou com o pai, né? E acaba vivendo mais ou menos as mesmas coisas, né? Então aqui a gente vai ver a sensibilidade dela também com relação a isso. E não para por aí, né? Tem a continuação e o segundo livro é sob o ponto de vista dela, né? Aqui a gente conhece o ponto de vista do menino, né? Que eu não tô muito lembrada do nome dele, mas é Daniel, eu acho. Bom, enfim. E aí nós vamos conhecer na continuação, né? A garota da Sapatilhas Brancas, né? Que é o outro livro. Então, é isso mesmo, o menino chama Daniel. E aqui, a protagonista, que é a Melissa, né, ela vai narrar, então, toda essa continuação da história, né, com relação a eles, sob o ponto de vista dela, né. Ela é narradora, ela que vai contar tudo sob o ponto de vista dela. E aí a gente vai entendendo, porque no final do primeiro livro, acontece uma coisa que a gente fica sem entender, né, o que aconteceu, qual vai ser o final dessa história dos dois. E aí, depois, vem esse aqui para explicar tudo aquilo que aconteceu, né? O porquê de tudo aquilo. Enfim, chega de falar. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo também e comenta aqui também se você já leu algum desses livros, se você conhece esses autores, tá bom? Um beijo e até os próximos.